Para mim, o que se colocava em vista não era desistir. Para mim, era como encontrar um caminho. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. Talvez, para os jovens, falar em algo que terminou em 85 faz muito tempo. Em termos históricos, é muito recente. Durante o período mais terrível da ditadura, por todo o Brasil, o ato de se opor ao regime era um ato extremamente perigoso, especialmente durante o período pós-AI-5, em que os direitos civis foram praticamente suspensos em todo o Brasil. O cidadão podia ser preso, mantido incomunicável, sem nenhum tipo de amparo legal. Portanto, eram de fato tempos muito, muito terríveis. Olá, como vai? Vai, eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quem sabe? Vitória da Conquista se parece muito com casos similares que aconteceram no Brasil. O prefeito, à época, era Pedral Sampaio, e Pedral Sampaio tinha uma vinculação com o PSD, mas particularmente a questão principal esteve vinculada às eleições de 1962. Ele foi eleito pelo PSD, derrotando o candidato Jesus Gomes do Santo, pessoa que ele admirava muito, por sinal, que foi candidato pelo PTB, e ele foi eleito com um discurso modernizador, inovador na cidade, e claramente se identificava ideologicamente tanto com o presidente João Goulart, tanto com o Leonel Brizola. Um grupo político tradicional da cidade não aceitou essa derrota em 1962, e em 1964 foi a oportunidade de ir à desforra. Aí dois elementos se juntam, né? A própria repressão que se sucedeu ao golpe de 1964 e as questões políticas internas de Vitória da Conquista associadas. Após o golpe, por cerca de um mês, parecia que a Conquista não seria atingida pelo golpe. No entanto, foi aquela calmaria que antecede a tempestade. Tropas enviadas pela 6ª Região Militar chegaram na Bahia, aqui em Conquista, em maio, e acabou por realizar a prisão, não só do prefeito, mas de dezenas de cidadãos conquistenses que se identificaram politicamente com o prefeito. Podemos dizer que estes foram as primeiras vítimas do golpe civil-militar e da ditadura que se implantou aqui em nossa cidade. Quando eu soube lá em Salvador que estavam sendo presos e destituídos o prefeito de Feira de Santana, Chico Pinto, o prefeito de Itaberaba, não estou lembrado o nome dele agora, mas eu tenho o nome dele, e o prefeito de Conquista, Pedral Sampaio. Quando eu cheguei em casa, a mulher disse, já tem 3 dias que veio aqui, toda hora lhe procurar aqui, que você fugiu, não sei o quê. Aí eu fui me apresentar ao capitão Bedoc Alves, gente armada, com metralhadora, aquele negócio todo, saindo daqui 10 horas da noite, viajando a noite toda para lá e com receio de ser até fulminado, né? Mas fomos para o Ministério da Guerra, lá fomos e passamos lá. Eu passei lá 48 dias. Um bilhete que eu fiz para minha esposa quando estava e todos os bilhetes eram censurados, né? Detalhe, como é? Tirei a camisa azul e branca por falta de botões. Não vesti a camisa. Vai a roupa suja. Não mando a toalha porque só tem um aqui. Não precisa comprar calção. Arranjo de outro, do meu irmão, Geraldo. Que dia será a visita? Beijos.
69. Ah, meu Deus. Que a cassação de Pedral ela está ligada a um processo de tentativa de legalização e legitimação com os atos institucionais que contrariavam a Constituição anterior. E essas cassações elas tinham o objetivo de tirar do cenário político e da liderança política pessoas que tinham qualquer vinculação com o governo anterior ou tivessem qualquer vinculação com aquilo que eles denominavam de comunismo, porque comunismo não era necessariamente uma pessoa que estivesse ligada, militante no Partido Comunista, mas qualquer pessoa que fizesse oposição à ditadura militar. Com o afastamento do prefeito, a Câmara de Vereadores votou pela cassação de seu mandato, assumiu a prefeitura o presidente da Câmara, o doutor Orlando Leite, e conquista, nesse momento, formalmente adere ao regime. E aqueles que estavam outrora no poder foram afastados e empurrados para a oposição. Foi um procedimento comum logo após o golpe de 1964, ou seja, a repressão e a cassação de mandatos e a vinculação disso às disputas eleitorais e políticas da municipalidade. O José Pedral só voltou a uma vida política mais ativa no início dos anos 80. Ele voltou a ser eleito prefeito aqui em 1982, posteriormente também em 92, mas em 82 ele foi reeleito prefeito. Mas durante muito tempo ele esteve privado dos seus direitos políticos. Em entrevista a mim concedida, ele comentava que não só foi uma privação da vida política, a vida pessoal foi fortemente atingida. Imagina, ele não podia exercer nenhum cargo público, não poderia ter nenhum contrato com nenhum órgão público, e mesmo as entidades privadas, elas se esquivavam de contratar alguém que fora preso e caçado pela ditadura. A presença das tropas aqui, a prisão do prefeito, a morte de Péricles Guzmão Regis nas dependências do 9º Batalhão, foi algo muito traumático para a sociedade conquistense. Disso sem dúvida. Conquista, a exemplo da Bahia e do Brasil, também estava polarizada. Em todo o Brasil, para ser preciso, ocorreu aquilo que eu costumo chamar em meu trabalho de clima de viradeira. Aqueles que estavam na oposição antes do golpe tornam-se situação e passam também a colaborar com a perseguição aos que estavam no poder anteriormente. E em Conquista não foi diferente. Meu pai faleceu no dia 12 de maio de 64, eu sou de 54, na época eu tinha 10 anos. Temos uma certidão de óbito que foi emitida e nessa certidão de óbito lá consta que foi suicídio, que para mim, depois de muito tempo, a gente acredita que não é um suicídio, foi suicidado. Nessa certidão de óbito, a causa-morte é anemia profunda, devido aos cortes, Se alegava que Péricles suicidou. Até hoje há uma dúvida da realização do suicídio naquelas circunstâncias. É possível que tenha sido assassinado. Péricles Guzmão, no dia que eu viajei, 2 dias depois ele foi ouvido. E então, o que eu soube é que ele tinha suicidado. Então, inclusive, para evitar que a gente fazia um bilhetinho para mandar para casa, isso e aquilo. Mas para evitar qualquer coisa, eu fiz um bilhete. Aldo, faça uma visita à viúva de Péricles. A referência oficial a essa morte dá conta de que teria sido um suicídio, ele teria cortado os pulsos por desespero. A família e parte das pessoas que estiveram presas nega essa versão e afirma que ele teria, se isso aconteceu, ele teria sido levado por uma pressão psicológica muito grande ou poderia até mesmo ter sido simulado, como aconteceu em diversas outras ocasiões. Foi uma vida muito sofrida, muito sofrida. Minha mãe passou a vida praticamente vendendo confecções, vendendo leite, aprendeu a costurar, fazia as roupas em casa. Antigamente usava muito essa questão da costureira, Minha mãe tinha habilidade nessa costura, fazia as roupas infantis também para vender. Era uma forma de nos manter. Com relação ao Estado,
e o governo federal, nós não tivemos praticamente ajuda nenhuma. A ajuda que nós tivemos era em função da própria função que meu pai existia na Ristar, tinha uma carteira assinada e teve direito à pensão. Não tinha nada de significativo, né? Na época não era coisas assim, não tinha nada de exorbitante, era uma pensão normal, se não me engano era um salário mínimo de cada uma das duas, né? E não tinha nada demais. Vivemos numa simplicidade porque não almejávamos nada, não tinha mais nenhuma esperança com relação à indenização, mesmo porque esse não era o objetivo da gente, pedir uma indenização para quem quer que fosse. Esse não era o objetivo nosso, né? O objetivo nosso seria o retorno do nosso pai, que é uma coisa que não tinha mais possibilidade, mas era uma esperança, né? Durante muito tempo eu não falava, por entender que muitas pessoas sofreram muito mais. Depois eu percebi que era um dever político falar sobre isso, não é? No tempo e no dia exato do golpe eu estava em Salvador e aquela tentativa de protesto estudantil naquele momento, as dificuldades tendo em vista a repressão, mas depois a retomada daquela luta contra a ditadura militar, na qual eu me envolvi profundamente. Voltei para aqui, continuei minha atividade, depois fui absolvido, eu mesmo fiz minha defesa perante o Conselho Militar. A acusação principal era de reorganizar partido que tinha sido colocado à margem da lei e de prática de atos contra a segurança nacional. Em resumo, sobre minha pessoa, ele diz: radicado em Vitória da Conquista, também compunha o esquema de atuação para a reorganização do PCdoB. Naquela cidade substituía os acusados Carlos Augusto Pinheiro Serra, marcando e cobrindo pontos com o acusado Calazans. Usando o codinome de Antônio, atuou ativamente em Ilhéus, onde proferiu palestras de doutrinação, passando inclusive a ministrar instruções de tiro para os militantes naquela cidade, juntamente com o também acusado Sérgio Miranda de Matos Brito, Chico. As torturas que eu sofri foram semelhantes a de outros, em alguns aspectos, não é? Eu fui preso e aqui bastante esmurrado com o chamado sulco inglês. Em Salvador, houve a tortura do pau de arara, seguido de choques. Aquele fio é amarrado no pênis, certo? E o outro vai passando pelo seu corpo, nos lábios, nos olhos, na orelha, certo? Aí ele no testículo, aí aquele fio, você vai tomando choques localizados, não é? Que provocam uma dor muito grande. A cada sessão de tortura eu tinha que ser carregado, eu não conseguia andar. E isso se repetiu ao lado, naturalmente, isso já é também uma tortura, não só física como psicológica, mas de uma tortura psicológica, de ameaçar, não é, a prisão de pais, ameaçar a prisão da mulher, não é? E também o seguinte, dizer, volto de tarde, certo? Ou então volto amanhã, ou não é, de noite eu venho aqui, certo? Aí você ficava sempre naquela perspectiva bastante angustiante. É uma fase em que você, ou um momento
em que você fica no limite de imaginar que sairá dali morto ou que sairá dali louco. Ultimamente, eu tenho percebido algo muito preocupante. O discurso golpista, o discurso de que a ditadura foi um período benéfico, pessoas em manifestações de rua não apenas se contrapondo a um governo estabelecido, mas clamando por intervenção militar, clamando por ditadura, de fato demonstrando uma grande ignorância sobre a história política do país e o que significa isso. Pessoas que manifestam a favor de golpe ou de intervenção militar, não sabendo eles que se porventura essa realidade se repetisse, o ato de protesto que eles estão a realizar não seria possível.